Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar novamente com vocês aqui pela manhã, e o desafio que Ele colocou para esta igreja e aprove Ele colocar para a minha vida também, junto com vocês, que é de evangelizar a cidade de Trindade e também aquele grupo étnico, os calons, os ciganos que residem naquela região, especialmente no bairro de Samará, onde se encontra a igreja. Estou muito feliz, também não posso negar que me sinto pequeno diante do desafio, tímido, mas feliz, porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, né? Não há outro lugar onde se encontre paz, onde se encontre completude, né? Essa manhã fui informado de que a igreja costuma fazer uma classe conjunta, né? Não tem divisão de salas, e eu vou usar dessa liberdade para trazer um estudo bíblico um pouco mais amplo. Vou abrir um pouco mão da rigidez da pregação convencional e vou fazer um estudo bíblico um pouco mais amplo sobre um tema de fundamental importância, não somente na vida de cada cristão, como na vida da igreja, porque afinal de contas nós somos chamados como um povo e não como indivíduos. As duas coisas se confundem, e esse tema é a oração. A oração está no centro, na base, no alicerce da nossa vida cristã, no centro, na base, no alicerce do nosso culto a Deus, e nós vamos tratar sobre esse tema hoje, principalmente atentando para a maneira que Jesus Cristo nos ensinou a orar, né? Então eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Há 2 semanas atrás, não chegou a fazer 2 semanas, há 1 semana atrás, eu tive o privilégio lá em São Paulo de ouvir pessoalmente Paul Washer, um pregador norte-americano muito conhecido, um homem com uma notável capacidade de expor as Escrituras, especialmente de expor o Evangelho a grupos, a pessoas que não conhecem, ou a igreja fria, a igreja morna. E eu aprendi com ele algo que eu nunca havia pensado sobre o Sermão do Monte. O texto que nós vamos ler é o texto da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que vai dos versículos de 9 a 14. E o que eu aprendi com ele, embora é algo um tanto óbvio quando a gente estuda mais profundamente o Sermão do Monte, mas foi com ele que eu tive esse insight, é que os outros evangelhos não citam esta mesma passagem como sendo feita num monte. Alguns deles mencionam planície e tal, e de fato, se alguém for a Israel, eu nunca fui, mas já vi fotos, filmagens, se alguém for a Israel, não vai encontrar lá montanhas muito expressivas. Esse conceito nosso de montanha, porque no Brasil tem muita montanha, não é exatamente o que eles possuem, e não é exatamente o que Mateus estava querendo descrever do relevo daquela região. Jesus não sentou numa alta montanha, mas o monte é um recurso importante que Mateus usou, tendo em vista que ele queria alcançar os judeus. O Evangelho, segundo Mateus, foi escrito tendo como público principal os judeus, e ele se usou dessa figura do monte, que para o judeu se remetia diretamente ao quê? Ao Sinai, ao Monte Sinai, o Sinai fumegante, o Sinai onde Deus tocou a terra e entregou a sua lei. Agora era o Filho de Deus encarnado que tocava a terra e entregava ao seu povo a sua lei. Não aquela lei ainda obscura,
não aquela sombra do Antigo Testamento que chega à época de Cristo ainda como forma de figuras, de tipos, de imagens, de predições. Não, mas a lei de Deus exposta em forma de princípios, em forma da maneira em que Deus a faz brotar e ser produzida no coração, na forma de um caráter transformado. O Sermão do Monte, ele é pregado por Jesus para revelar qual é o caráter do discípulo, para nos mostrar que a vida cristã não é uma vida em que você se esforça para fazer o bem, como se você fosse um espinheiro querendo produzir figos, mas é algo que é natural, é decorrente, é consequência lógica de um coração transformado, de um caráter diferente, de um novo nascimento, de forma que somente a árvore boa pode produzir frutos bons. Jesus, ao expor a lei de Deus no Sermão do Monte, nos mostra que o que importa não é o fazer, mas o ser, não é o ter, não é a aparência, mas é quem você é. E se você é transformado por Deus, você vai produzir estes frutos. E entre estes frutos está a oração que é a janela do céu aberta para que nós tenhamos acesso a Deus. A oração que é o meio que Deus instituiu para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos, em resposta à sua palavra que fala conosco, falar com Ele e também pedir que Ele se comunique conosco em oração. A oração, portanto, ela não é um mero exercício, ela não é uma mera prática que a igreja deva buscar eventualmente, ou como forma de ritual, como uma maneira rígida de se colocar numa ordem litúrgica, num programa de culto. Ela não é algo enfadonho, algo pesado, mas ela é algo que deve fluir naturalmente de você. E se isto não é um prazer, não é algo espontâneo, natural, você deve questionar seriamente a respeito do seu caráter e deve buscar uma transformação pela fé em Jesus Cristo, profunda, definitiva. Por que Jesus Cristo toca nesse assunto? Por que Ele resolve falar sobre oração? Por que Ele resolve instituir um modelo para nós a respeito da oração? A resposta é óbvia e por enquanto eu não vou abrir para perguntas. O ambiente não é o mais propício para isso. No final a gente pode fazer isso, sobrar tempo. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de perguntar e tal, responder no final. Mas nesse momento tenha essa atitude de com a sua mente fazer as perguntas e dialogar comigo. Mas a resposta óbvia a essa pergunta é que Jesus ensina-nos o modelo de oração justamente porque nós não sabemos orar. O principal motivo é esse. Os seus discípulos não sabiam e continuam não sabendo orar. Uma vez uma pessoa, não foi uma vez só, não, várias vezes me procuraram e para dizer: pastor, eu vejo que eu preciso frequentar a reunião de oração na igreja, porque eu gostaria de aprender a orar com o Senhor, né? Estava se referindo a mim, não ao Senhor, né? E eu falei: olha, eu vou dizer algo que talvez te choque, mas eu também não sei orar. Mas eu quero reforçar o convite para que você venha aprender a orar junto comigo, né? De fato,
Jesus sabia dessa nossa necessidade e nos ensinou a orar através desse precioso texto bíblico, desse precioso sermão. Antes de entrar propriamente no Sermão do Monte, eu quero estender um pouco essa introdução para me referir a um dos, ou talvez o principal teólogo, que foi quem de fato estruturou a teologia da Reforma, que foi João Calvino. E João Calvino produziu um documento que até hoje é o mais importante na teologia reformada, talvez da teologia, que foram as suas institutas, a instituição da religião cristã, sua principal obra. Agora, Calvino, ele chega para nós no século 21, muito caricaturizado, né? As pessoas pensam nele apenas como o homem que queimava hereges na fogueira, né? o que é de fato uma grande falácia, e um homem que governava com mão de ferro Genebra, o que também é uma outra grande mentira, né? Ele não governava nada, né? Havia um conselho que governava a cidade, que não era a igreja, e principalmente os 5 pontos, né, da soterologia calvinista, mais conhecido como 5 pontos do calvinismo, que de fato não foi Calvino que escreveu, foram seus discípulos, né, naquela divergência que houve na Holanda, né. Agora, olha só, ao escrever as Institutas, evidentemente Calvino deixou ali as sementes do que é a soterologia reformada hoje, né? Os 5 pontos estão presentes ali, especialmente no capítulo que dedica à predestinação. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ler as Institutas, e se você o fizer, vai notar que o capítulo 21, que é o que trata sobre a predestinação, é um capítulo pequeno. Em comparação ao todo da obra, é um capítulo pequeno. Relativo aos outros capítulos, é um capítulo pequeno. E ele é precedido, obviamente, do capítulo 20, que é o maior capítulo de todo o seu tratado. E este capítulo 20, que é o maior das Institutas, é um capítulo especialmente dedicado a falar de oração. Por ser grande, eu não vou poder falar tudo o que Calvino fala, mas eu queria resumir. Calvino, ele introduz o seu capítulo dizendo que nós oramos porque tudo, absolutamente tudo que o homem necessita se encontra em Deus e em Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que aprove a Deus fazer residir plenamente a sua liberalidade para nos conceder todas essas coisas de que necessitamos, de forma que, se nós necessitamos e tudo se encontra em Deus, obviamente nós devemos buscá-lo através de Jesus Cristo, e isto é a oração. Oração, portanto, ela em essência é súplica, é petição, é um reconhecimento da nossa necessidade. Mas ele lança uma pergunta que até hoje é atual: por que nós devemos orar? O porquê deveríamos orar? A oração realmente é necessária, uma vez que Deus conhece todas as coisas? Uma vez que Deus já sabe tudo aquilo de que necessitamos? Calvino responde que sim. Embora Deus conheça tudo, Ele instituiu a oração, primeiramente visando o interesse dele e também o nosso interesse. O interesse dele, o que se refere a ele, é que nós lhe demos, que nós lhe entreguemos o que lhe é seu, o que é próprio dele, ou seja, a nossa confissão, o nosso reconhecimento de que dependemos dele, de que necessitamos dele. Então nós oramos primeiramente por isso, para nos reconhecer necessitados de Deus, para nos reconhecer totalmente incapazes
para nos reconhecermos completamente impossibilitados de viver sem a graça de Deus. Então nós oramos para reconhecer isso, mas é óbvio que oramos também porque nós necessitamos de que, em primeiro lugar, nosso coração seja constantemente lembrado de buscar a Deus, de que o nosso coração seja exercitado para desejar sempre buscá-lo. No início de setembro eu falei um pouco disso, né, sobre induzir o coração, baseado em Salmo 119, né, e em segundo lugar, porque nós necessitamos receber os seus benefícios e com gratidão, por isso oramos não só para exercitar nosso coração, mas porque de fato necessitamos das coisas, precisamos pedir a Deus por absolutamente tudo o que temos, tudo o que desejamos, tudo o que não atinamos normalmente, que necessitamos, coisas como a saúde, que a gente só lembra quando ela falta, né? Coisas como o ar que respiramos, a gente só lembra quando ele está muito seco ou poluído, né? Coisas como o nosso trabalho, o vigor, a inteligência para obter o nosso ganha-pão e assim por diante. E finalmente Deus instituiu a oração para que nós também nos convençamos de que Ele nos ouve, porque quando nós não oramos, Deus em sua misericórdia continua nos dando muitas das coisas que nós necessitamos, para não dizer tudo, mas quando nós oramos, este exercício constantemente nos faz ver que existe esta causa, este efeito. Deus, nós oramos e Deus ouve, Ele nos atende. E eu tenho experimentado isso de forma particular e coletiva na minha igreja atual, onde nós instituímos, né, reuniões de oração, um grupo de pessoas que não tinham uma cultura evangélica, um grupo de pessoas extremamente carentes, com pedidos que muitos considerariam impossíveis e outros realmente impossíveis. E conforme começamos a orar, todos nós pudemos experimentar a resposta de Deus, e você que ora sabe do que eu estou dizendo. Então a oração é necessária. Deus sabe de tudo, é verdade. Deus, na sua misericórdia, continua nos atendendo, é verdade, quer oremos, quer não, mas Ele merece que nós reconheçamos isto, em primeiro lugar, e nós precisamos exercitar o coração, né, recebermos com ação de graças e nos convencer de que Ele nos ouve. Baseado nisso, Calvino, nesse texto, coloca 4 regras para orar. Para orar convenientemente, né? É evidente. Primeiro, que a gente deve se aproximar de Deus preparados com uma disposição de quem vai falar com Deus. Você não se aproxima de Deus em oração como quem está falando com um semelhante, como quem está falando com alguém igual, com o seu par. Não, você se aproxima em oração, com o coração preparado, com a disposição de quem vai falar com Deus. Isso significa sim reverência, submissão, significa também confiança de que Deus tem poder para ouvir as nossas orações, que Ele é soberano, que Ele governa sobre tudo, que não há força, não há poder, não há principado ou potestade que impeça a ação de Deus em responder às orações, enfim, e que nós somos absolutamente sujeitos, né, ao senhorio de Deus e ao seu governo. Em segundo lugar, a segunda regra, né, melhor dizendo, é que além de ter esta preparação, em disposição de quem vai falar com Deus,
é que nós também devemos sentir de fato, nós devemos sentir de forma sincera e verdadeira que somos necessitados e pobres diante de Deus. Um aspecto prático que revela que nós realmente nos reconhecemos necessitados é que nós oramos sempre. Ou melhor, é que nós oremos sempre, porque de fato, se você pensar bem, as suas orações e também as minhas não englobam, não abarcam toda a gama de necessidades que nós possuímos. Nós oramos por muito poucas coisas. Preste atenção, talvez aquela que mais nos incomoda no momento, como uma pedrinha que está no nosso sapato. Mas nós não oramos por tudo. Então o nosso reconhecimento de necessidade e dependência de Deus é muito pequeno. Parece que aquelas coisas que estão indo bem, a gente se sente autoconfiante, a gente sente que está sob o nosso controle, quando não está. Então uma atitude correta para orar, uma regra que nos conduz a orar de forma conveniente, é este exercício de sentir de fato a nossa necessidade de tudo aquilo que pedimos a Deus. Isso na prática se reveste em uma oração constante e numa oração abrangente, um exercício de lembrar tudo que vier à nossa mente, que o Espírito Santo nos conduzir, nos revelar a respeito das coisas que nós de fato necessitamos, coisas que consideremos sob controle, coisas que consideramos normais, automáticas, e não são. Tudo se encontra em Deus. Esse é o princípio fundamental da oração. Terceira regra, proposta por Calvino: nos despojar da nossa opinião própria de dignidade e autoconfiança. Parece ser antítese da regra anterior, né? Mas é mais do que isso, porque quando nós de fato nos reconhecemos indignos e nos despojamos dessa autoconfiança que é mentirosa, que é enganosa, vem à tona os nossos pecados, vem à tona a nossa imperfeição, vem à tona a nossa miséria, vem à tona aquilo que causa aversão, nojo, desagrado no ser de Deus. E quando essas coisas vêm à nossa mente, nós devemos confessá-las ao Senhor. E se elas não vêm à nossa mente, mais ainda devemos buscar essa atitude de despojar-nos da nossa opinião própria de dignidade e autoconfiança, para que o Espírito Santo, aproveitando-se da nossa humildade, faça produzir em nós o conhecimento do nosso pecado e a oportunidade de confessá-lo. Nós confessamos os nossos pecados não porque julgamos que o nosso arrependimento sensibilize o coração de Deus, não porque julgamos que o nosso arrependimento, a nossa piedade possa produzir uma justiça que Deus reconheça como suficiente para nos perdoar. Essa é uma interpretação incorreta de 1 João 1,9. Já que nós confessamos, Jesus é fiel em nos perdoar, como se fosse uma troca, e não é isto. Jesus é fiel e justo em nos perdoar os pecados, porque Ele já pagou o preço do nosso pecado, porque Ele já morreu por nós, porque Ele mesmo ofereceu a sua justiça e adquiriu um mérito seu próprio para nos conceder o perdão de pecados. Então é muito mais do que oferecer uma troca a Deus. Aliás, isso inclusive perverso e pecaminoso, mas sim
confessar os nossos pecados em confiança àquilo que Jesus Cristo fez por nós. A quarta regra para se orar convenientemente, recapitulando: nos preparar com a disposição de quem vai falar com Deus, sentir verdadeira necessidade e pobreza, despojar-nos de opinião própria de dignidade. A quarta é ter bom ânimo para orar, é ter certeza que Deus responde às nossas orações, é orar com fé, é saber e nos exercitar e crescer em conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, para que possamos orar com confiança, para que tenhamos uma constatação plena de que Deus respondeu à oração dos seus servos e responderá a nossa também, de que Deus, independentemente da nossa infidelidade, Ele é fiel, e Ele é fiel não à nossa inconstância, à nossa fé vacilante, Ele é fiel às suas próprias promessas, Ele é fiel a si mesmo, de forma que Deus, Ele é imutável. Deus não sofre variação, Deus não se arrepende, Ele não é homem, Ele não é como o homem. Então nós podemos confiar, e esta é uma atitude necessária para uma oração eficaz, para uma oração conveniente. Ter certeza de que Deus responde às nossas orações. Agora, alguns vão dizer que grandes servos do passado, grandes profetas, apóstolos, oraram com piedade e não tiveram as suas orações respondidas. Samuel, quando orou por Saul, por exemplo, Moisés, em diversas situações, orando pelo povo de Israel, Paulo orando pelo seu espinho na carne, porque de fato, meus irmãos, por mais piedosa que seja uma oração, ela não vai ser respondida se ela não for o desígnio, se ela não for a vontade, se ela não corresponder ao decreto eterno de Deus. A nossa oração, ela não muda o coração de Deus. Portanto, a oração conveniente, ela também não prescinde de um conhecimento mais profundo da vontade de Deus. E orar de forma contrária à vontade de Deus, ou contrária às suas promessas, é falta de fé. É o oposto à fé, não é fé de fato. Mas, ou seja, isso determina o seguinte: que quando nós oramos, baseado em promessas claras das Escrituras, nós podemos sim orar com plena certeza e confiança de que aquilo se cumprirá da maneira literal pela qual estamos orando, porque Deus prometeu. Agora, se o nosso pedido manifesto a Deus na nossa oração não se baseia em promessa, não se baseia numa revelação direta da palavra de Deus, então nós devemos orar condicionalmente, submetendo o nosso pedido ao crivo, ao beneplácito da vontade de Deus. Devemos orar: se tu queres. Finalmente, Calvino expõe que essas regras, elas vêm acompanhadas de outro alicerce, outra coluna, da qual nós não podemos abrir mão jamais: as nossas orações, a oração como meio de graça para chegar ao trono de Deus, a oração como canal de bênçãos, como forma de obter de Deus tudo o que necessitamos. Ela só é possível pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem assumiu este papel de se colocar entre nós e Deus. É pelo seu sangue, pela sua vida, pela sua morte e ressurreição, que nós devemos recorrer a Deus em oração. E por isso, não apenas como uma reza ou como uma frase mecanicamente aprendida, mas por tudo isto,
é que nós oramos sempre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou dizer que eu fico escandalizado, né? Mas conheço muita gente que quer adotar um estilo mais moderninho de oração e dispensa essa parte, né? Não, eu sou chegado de Deus e tal. Eu acredito que essa pessoa pelo menos tem esse conceito no coração, né? Mas eu não abro mão de falar, de expor isso verbalmente nas minhas orações, em nome de Jesus, tá? Talvez você, vez ou outra, pule essa parte, mas espero que ela não saia do seu coração, que ela não saia da sua mente. Você saiba que sempre que se refere a Deus, sempre que se dirige à Trindade, você está fazendo isso pela mediação de Jesus Cristo. Por fim, ele fala algo que eu vou aqui saltar. Ele faz uma refutação sobre a intercessão dos que já morreram, que era uma prática, e até hoje né, muito, muito presente na teologia católica romana, né? Ou seja, orar pedindo intercessão dos santos, né? E, enfim, é algo, inclusive, pecaminoso, porque Deus vedou toda a comunicação entre mortos e vivos, né? E ele fecha o capítulo com considerações, considerações essas que, resumidamente, são as seguintes: nossa oração, ela basicamente é petição, mas a petição e a ação de graça são dois lados da mesma moeda, né? Você reconhece sua necessidade de Deus pedindo, mas também agradecendo. Ele considera também um dilema, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas aqui, sobre a questão de orar em público. Ele diz: olha, oração, embora Jesus Cristo, aqui em Mateus 6, um texto aqui anterior ao que nós vamos ler, ele recomende que você ore no segredo do seu quarto. A oração pública, ela também é imprescindível. Ela talvez não vai descer a tantos detalhes como a nossa oração em particular, né? Mas ela é uma maneira conveniente de nós exercitarmos de forma coletiva o nosso temor a Deus, uma vez que Ele nos tem chamado como povo, não como indivíduos. Uma vez que a própria oração que Jesus ensinou, nós vamos ver agora, ela se refere sempre no plural, né? Usando a palavra nosso, nossa, e não minha, meu, né? Eu, etc. Então, a oração pública ela é imprescindível, mas não como os católicos faziam na época de Calvino, e muitos fazem até hoje, com repetições, como se aquela repetição exaustiva fosse uma maneira de pressionar a Deus a nos responder. Na oração, a oração pública, ela deve ser uma extensão da nossa oração particular, e a nossa oração particular também deve ser uma extensão da oração pública. A atitude, quando oramos em segredo, nos lembrando que somos também um povo de Deus. Ele faz menção aqui ao canto na igreja, o que ele considera como uma oração também, né? O canto, a música, orações cantadas, e de fato a grande maioria dos cânticos e dos hinos que nós entoamos a Deus são orações, porque se dirigem a Deus, né? E Deus não está interessado na música em si, não é a melodia, mas sim na sinceridade com que nós cantamos, e dessa forma a oração, o canto, a oração cantada, ela também é fundamental na vida da igreja, desde que a gente se atenha a este fato. É a sinceridade, é o que comunicamos em palavras que importa a Deus, não necessariamente a música, a harmonia, ritmo, etc. Enfim, e ela deve ser em língua vernacular, o que no tempo dele era um grande problema, hoje nem tanto. Pois bem, esse foi um resumo do que Calvino fez no maior livro das Institutas. E a última parte ele fala então da oração, do modelo que Jesus nos ensinou. E aqui eu vou abrir um pouco mão de Calvino e vou ser um pouco mais expositivo, mas não menos breve. Vamos ler o texto. Mateus 6,
de 9 a 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus Cristo introduz este modelo de oração porque nós não sabemos orar. E ele identifica no meio do povo que o estava seguindo naquela época, principalmente duas manifestações ou duas práticas que provavam isso, que eles não sabiam orar. A primeira era a maneira como os judeus, em geral, mais precisamente aqueles que frequentavam as sinagogas, faziam quando oravam. Eles se colocavam de pé nas sinagogas ou nos cantos das praças, e o objetivo dele é que eles fossem vistos pelos homens. Eles faziam longas orações, orações bonitas, orações que despertavam nas pessoas até uma certa inveja. Poxa, como eu gostaria de orar como aquele fariseu, E fariseu naquele tempo tinha uma conotação boa, era uma pessoa religiosa. Eu nunca vou saber orar como aquela pessoa. Olha como ele escolhe as palavras, olha como ele coloca termos teológicos na sua oração, olha como ele cita versículos de cor, abrindo parênteses aqui, como se ele quisesse ensinar a Bíblia a Deus, como se Deus precisasse ouvir a Bíblia, fecha parênteses. Mas inspirava uma certa inveja, E o objetivo de Jesus, desses religiosos, era esse mesmo. O que eles queriam com aquelas longas orações, com aquelas orações públicas? Serem reconhecidos pelos homens. Ora, nós já nessa longa introdução, que foi metade do estudo, já vimos que oramos porque necessitamos das coisas que se encontram em Deus, ou seja, tudo. Por isso oramos. Assim como se uma criança deseja a mamadeira, ela pede para a mãe, Nós pedimos para Deus. Mas aqueles homens não queriam pedir nada para Deus, eles queriam ser reconhecidos pelos homens. E Jesus diz: ok, vocês já receberam sua recompensa. Tudo que vocês queriam com a sua oração já foi concedido. Vocês queriam se aparecer e apareceram. Vocês queriam ser bem vistos e foram bem vistos. Parabéns, já receberam. É isto. E a segunda manifestação, a segunda prática que Jesus condena, que Jesus identifica como prova de que eles não sabiam orar, é a prática mais comum aos gentios daquela época e também do nosso tempo, a prática de se usar repetições, a reza, a famosa reza, a oração decorada, a oração que não vem do coração, a oração que em piloto automático, a oração que é baseada não em uma comunicação pessoal com Deus, em termos pessoais, em termos de emoção, de intelecto, de sentidos, mas uma oração direcionada a Deus, com intenção mística
de produzir resultado pelo simples ritualismo, ou pela insistência, ou pela colocação de palavras em sequência correta, como um mantra, como uma espécie de abracadabra, de palavra mágica. Jesus também condena isso, porque diz que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, que nós não devemos nos assemelhar aos que fazem, aos que praticam esta forma de oração. E justamente por condenar aquilo que nós tantas vezes fazemos, que é orar com o objetivo de sermos vistos pelos homens, vamos reconhecer este pecado aqui, né? Vamos reconhecer que a gente sim, principalmente orando em público, a gente está mais preocupado em como a oração vai ser ouvida do que como ela vai chegar ao trono de Deus. E nós também praticamos a reza, muitas vezes naquelas orações automáticas, né? A pessoa que não tem ainda uma prática de oração, às vezes determina um horário fixo, um pequeno ritual antes de dormir, às vezes pega no sono e vai falar amém no dia seguinte, né? Ou aquela oração antes ou depois do almoço, já virou uma prática que se esvaziou, né, de conteúdo. Nós devemos orar antes do almoço, lógico, mas tem que ser sempre como se fosse a primeira vez. Então Jesus, sabendo que nós temos essas deficiências, instituiu esta oração, que obviamente não é uma reza, que obviamente, pelo que ele acabou de dizer, ou que acabara de dizer lá na planície ou no monte, ele não deve ser uma vã repetição. A oração que Jesus ensinou não deve ser uma oração simplesmente decorada, recitada de cor, sem passar pelo nosso coração, apenas da memória para a ponta da língua. Não, ela não é também um mantra, ela não produz efeito mágico pela sua simples repetição, pela sua simples recitação. Pelo contrário, ela é um modelo, e sendo modelo, ela é um modelo para todas as nossas orações. O que significa que ao aprendermos esta oração que Jesus Cristo ensinou, nós verificamos que tudo o que necessitamos pedir está nesta oração, como uma semente, como um princípio. Tudo de uma forma ou de outra se encaixa no que Jesus Cristo nos ensinou, e nós não devemos pedir nada que está fora desta oração. Então toda a nossa oração devia seguir este modelo, o que não significa que nós devemos repeti-la literalmente, mas toda a nossa oração deveria se basear neste modelo ou em partes dele. E como é este modelo? Eu vejo duas formas de dividir essa oração. A primeira é que, se você perceber, ela contém 6 petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São as 3 primeiras. E as 3 últimas: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As 3 primeiras, buscando a glória de Deus. As 3 últimas, suplicando por tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Então, dessa divisão em 6 petições, eu vejo outra divisão macro, muito parecida com a divisão dos 10 mandamentos. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos, na verdade os rabinos faziam isso, através através do seguinte preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Aqui a divisão é semelhante. As primeiras 3 petições, buscando a glória de Deus.
buscando reconhecer o mérito dele, a suficiência dele, os seus atributos, a sua grandeza, aquilo que ele é digno, e as três últimas referindo às nossas necessidades, né? Como criaturas de Deus, como filhos de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a buscar a Deus não então como um ser ou uma força impessoal, né? Como os ímpios, como os pagãos muitas vezes entendem que rituais ou repetições ou rezas podem produzir um efeito dentro do cosmos, dentro daquela energia da natureza ou das forças animísticas da natureza. Não, Jesus disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Vocês estão falando com um ser pessoal, se relaciona com vocês, se relaciona com amor. Ele é o Pai de vocês, não é o seu Pai individual, ok? Do tipo, ok, eu sou o filho do rei, eu tenho... Não, mas pensando a coletividade, Ele é o nosso Pai, e Ele nos trata com amor paternal. É a Ele que recorremos, como nós recorremos aos nossos pais, pai, mãe, também nos recorremos a Deus, sabendo que Ele nos responde porque nos ama. Mas Ele não é como os nossos pais carnais. Ele é um Pai que está nos céus, não esse céu que nós vemos, porque o céu não pode conter a Deus, mas no sentido de que Ele está elevado, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que Ele é excelente, que Ele está acima de tudo. Então vem as petições: santificado seja o teu nome. Queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque todas as nossas orações partem daqui, tá? Eu vou ser sucinto, não tenho como aprofundar muito, mas eu peço que você preste atenção. Santificado seja o teu nome. Será que eu posso, ou algum ser humano pode fazer com que Deus seja mais santo do que Ele já é? É evidente que não. Eu não posso santificar a Deus nesse sentido, torná-lo mais santo do que Ele já é. Isso é impossível. Isso é impossível. As minhas ações também não são capazes de produzir santidade a Deus entre os homens. Vejam como as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de falar, de pensar, de agir, causam exatamente o efeito oposto. Certa vez Deus ordenou a Moisés que falasse a rocha para que ela desse água, né, e cessasse a murmuração do povo. Moisés, no entanto, ao invés de obedecer a Deus, ele usou de toda a sua impulsividade e de certa forma de autoconfiança, e feriu a rocha com ira. A rocha produziu água do mesmo jeito, mas Deus falou: você não me santificou no meio do povo, e porque você não me santificou no meio do povo, você não vai entrar na terra prometida. Nós certamente temos atitudes piores do que a de Moisés, né? E não santificamos a Deus com a nossa vida. Mas esta oração, este pedido, é uma súplica de que, já que somos incapazes, o próprio Deus produza essa santidade, esse reconhecimento da honra de Deus no nosso meio, no nosso coração, na nossa igreja e no mundo em geral. E que Ele nos mude, Ele nos molde, Ele nos forge, nos capacite para sermos instrumento dessa santificação. A segunda petição: venha o teu reino. Um pedido para que não somente eu, embora seja para mim também, não somente a igreja, embora seja para a igreja também, mas toda a humanidade reconheça o senhorio de Deus. Venha o teu reino. É um reconhecimento de que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Rei. Não existe força nessa terra. Mesmo que Jesus Cristo tenha dito: o príncipe deste mundo, tal, é Satanás. Nós reconhecemos que isto é algo
algo que não foge ao controle de Deus, algo permitido por Ele, é um reino parasita, coisa e tal. Deus está no controle, e que desta forma, através desta oração, que deve estar permeada em todas as nossas orações, o Senhor produza no nosso coração atitude de temor, de obediência. Paul Washer também disse na pregação que eu ouvi há uma semana: se Jesus não for o seu Senhor, Ele certamente não é o seu Salvador. As duas coisas são uma só, né? E nós que cremos em Jesus, sabemos que Jesus voltará, e pensamos no reino vindouro, onde não vai existir lágrima, não vai existir dor, não vai existir pecado, mas nós apesar de crermos nisso, já vivemos o reino. Não somente a expectativa, mas já vivemos em obediência, em submissão, em temor e em alegria a vitória, que é a grande manifestação de entrada para o reino de Deus. Isso deve estar presente em nossas orações, o senhorio de Deus. Faça-se a tua vontade. Os salmos nos mostram que os anjos de Deus são mensageiros que executam a sua vontade plenamente. Mas ao olharmos para o nosso mundo, nós vemos o oposto. Nós vemos oposição a Deus, nós vemos rebeldia, insubmissão, até mesmo dentro da igreja. E este é um pedido sincero e piedoso, de que Deus produza também no meio dos homens uma obediência perfeita à vontade de Deus e um conhecimento pleno do que ela significa. E agora Jesus se volta para as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é importante a gente observar com cuidado, porque o pão, evidentemente, significa tudo o que necessitamos, não apenas o pão e não somente o alimento. Alguns, querendo espiritualizar mais do que devem a coisa, digam: não, Jesus estava falando apenas do pão espiritual, né? Alguns vão para o outro oposto: não, Jesus está falando do pão material. Não é apenas um ou outro, mas as duas coisas, tudo de que necessitamos. Mas Jesus fala o de cada dia. Aquele fazendeiro da parábola de Cristo ajuntou toda a produção da sua colheita num grande celeiro e disse a si mesmo: regala-te, alma. Jesus chama ele de louco. Esta noite vão pedir a tua alma. O que você tem guardado vai ficar para quem? Da mesma forma, irmão, por mais que você esteja bem de saúde, trabalhando, um emprego bom, com uma empresa boa, se você for empresário, com uma carreira brilhante, se você tiver outro tipo de vocação profissional, ou seja, no que for que você exerce, na música, nas artes, no esporte, que você não considere isso normal, que você não se considere autossuficiente nisso, que você não se considere sob controle, mas que cada dia você seja capaz de reconhecer diante de Deus que o que está aparentemente em piloto automático na sua vida é o Senhor que está mantendo. É o Senhor que faz o seu coração pulsar a cada segundo, ou várias vezes por segundo. É o Senhor quem te dá o ar para respirar. É o Senhor quem te dá as coisas que você não sequer sabe que existe, mas que te mantém vivo. E por esta oração, Jesus nos ensinou a não pedir grandes coisas para Deus, porque quando nós recebemos grandes coisas, somos inclinados a desenvolver esta autoconfiança no que é material. Jesus, ao contrário, nos ensinou: peça o pão de cada dia. Já ao sair da sua cama, peça: Senhor Deus, o que eu vou sair agora para conquistar, eu só conquistarei se o Senhor me conceder. Então me dê mais este dia o pão de que necessito. Esta, mais do que uma oração, uma atitude da nossa vida.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Esta quinta petição não quer dizer que Deus só vai nos perdoar se nós formos perdoadores, no sentido de que nós possamos perdoar como Ele perdoa. Nós não poderemos jamais perdoar como Deus é capaz de perdoar. Mas lembre-se que Jesus está falando no Sermão do Monte de caráter. Somente a árvore boa pode produzir fruto bom. E se você foi perdoado por Deus, como você julga que foi perdoado, porque você julga que foi salvo por Cristo, você terá a comprovação de que o seu julgamento é verdadeiro, se isso produzir também a prática do perdão na sua vida. E você pode com confiança pedir a Deus que te perdoe de todos os seus pecados, não porque você é tão bom a ponto de perdoar o próximo, mas porque Jesus Cristo te perdoou na cruz do Calvário e produziu um caráter que o habilitou a também perdoar. Sem este caráter transformado, sem este novo nascimento, sem esta nova vida, esta regeneração, você não é capaz de perdoar. E pode ter isso também como uma condição diante de Deus, para pedir o seu perdão. E finalmente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O reconhecimento de que também no mundo espiritual, ou principalmente nele, nós somos completamente ineptos. Nós não temos visão, percepção das coisas espirituais que estão acontecendo aqui. Um livro temido ou evitado por muitos, mas que eu amo de paixão, o livro de Apocalipse, mostra claramente, nas suas primeiras 3 sessões, é um livro dividido em 7 sessões, nas suas 3 primeiras sessões, a guerra do mundo contra a igreja, e depois Jesus revela a João que por trás dessa guerra entre o mundo e a igreja está a guerra de Satanás e dos seus anjos contra o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Então, uma batalha espiritual, uma batalha que Paulo também faz questão de mencionar aos Efésios, uma luta que não é contra a carne, mas principados e potestades, e que se nós não pedirmos ajuda constante e enfática a Deus, nós não teremos vitória nem sequer nas pequenas coisas. Nós devemos reconhecer incapazes de enfrentar a tentação. Quantas pessoas caem em pecados profundos, escandalosos, pecados com potencial de dividir igrejas, porque quando aquela tentação ainda era pequena, não se considerou necessário buscar a confissão, buscar ajuda, às vezes do pastor, às vezes do irmão, mas não, foi resistindo até que a tentação o atropelou como uma avalanche. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal que significa aqui tanto a tentação que é produzida pela nossa carne, que é produzida pelo mundo, ou que é produzida por Satanás. Mal aqui pode ser mal ou pode ser maligno. E finalmente, agora já encerradas as petições, há um texto entre colchetes, porque não são todos os manuscritos antigos que contêm esse trecho, mas um trecho que não deve ser retirado da nossa oração, não somente pela tradição e prática da igreja protestante, mas porque ele é uma reenfatização, um reforço de tudo aquilo que declaramos no início. De onde é que buscamos confiança para pedir tudo isso? No fato de que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dessa forma, meus irmãos, nós tenhamos, agora que nos tornamos um pouco mais conhecedores dos princípios ensinados por Jesus para toda a nossa vida de oração, nos tornemos praticantes disso. Observemos atentamente cada uma dessas petições e coloquemos em prática nas nossas orações. A primeira coisa evidente que deve acontecer é que a gente ore. Não podemos pedir o pão de cada dia se não orarmos cada dia, se não orarmos sem cessar.
A oração é fruto do caráter transformado. Se você ama Jesus, a oração é natural para você. E ela vai se revelar natural na medida que você se dispuser a orar. Você precisa reservar tempo para isso. Você precisa se exercitar, porque é um crescimento, é um aprendizado. Você terá a oportunidade de fazer isso em casa e também de buscar na igreja os momentos de oração pública, reuniões de oração. Se você realmente sai daqui hoje pensando assim, gente, tudo que eu falei hoje caiu assim como uma bomba em mim, porque eu não oro, eu não sei nem começar uma oração. Se me pedir para orar lá na reunião pública, eu fico com a perna bamba. Então, urgentemente, querido, já pega aqui o boletim, olha quando tem reunião de oração e se inscreva. Começa a participar. Ora em público para poder aprender a orar em particular também. Faça algo, não fique parado, tá? Deus nos abençoe nessa caminhada.